Vídeo de hoje do canal do Nicola te responde se o volante Arthur, ex-seleção brasileira, pode aparecer no Corinthians. Para completar, Ramon Dias fica no Corinthians para 2025, em qual condição? Ele me fala também de Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, na mira do Corinthians. Para completar, tem as últimas do mercado, novidades importantes e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a lateral esquerda. O Timão está sim no mercado em busca de um jogador para a camisa 6. Essa posição que hoje é defendida por Matheus Bidu e Hugo não tem um protagonista, o Corinthians entende que pode melhorar esse setor. Vários nomes têm sido especulados. Recentemente se falou, por exemplo, em Marcelo e Bernabé. Dá para descartar que o Marcelo seja contratado. O Bernabé ficou caro para o Corinthians. O Celtic, que é dono dos seus direitos econômicos, pede algo na casa dos 4 milhões e 300 mil euros. Até por isso surgiu uma outra oportunidade, Marlon, lateral que pertence ao Cruzeiro e que pode acabar perdendo sua posição para o próximo ano. Isso porque a Raposa também está em busca de um jogador para esse setor. Até Tagliafico, que é da seleção argentina, tem sido especulado no Cruzeiro. Se o Tagliafico ou qualquer outro reforço chegar para a lateral esquerda do Cruzeiro, o Marlon vai entrar numa lista de jogadores negociáveis e é nesse contexto que o Corinthians pretende fazer um bom negócio, gastando pouco e trazendo um jogador que já viveu grande fase com a camisa do Cruzeiro, especialmente na temporada passada. Só para complementar, vale a lembrança de que o Marlon já esteve especulado no Corinthians em outras janelas de transferências, mas nunca houve acordo. E essa lateral esquerda promete uma dança das cadeiras grande para o próximo ano. Tagliafico, o Wendel do Porto, que deve voltar ao Brasil, tem conversas avançadas com o São Paulo, Bernabé, entre outros. Marcelo também a gente pode incluir nessa lista. Todo mundo procurando um emprego novo para 2025. Você, corintiano, acha que o Timão precisa de um lateral esquerdo? Desses nomes que eu citei, qual o mais interessante? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians? Sim! O volante Arthur, ex-Grêmio e seleção brasileira, está nos planos do Timão para a próxima temporada. Atleta que ainda nem estreou na atual temporada italiana, pertence à Juventus. Ele volta de empréstimo em julho, participa da pré-temporada, mas não foi e nem será aproveitado pelo gigante italiano. A alegação é de que o Arthur não faz parte dos planos do técnico Thiago Motta e a Juve procura um interessado para comprá-lo. O vínculo por lá se encerra em junho de 2026 e o Arthur custa por mês 2 milhões e meio de reais, salário extremamente alto para o Corinthians. Mas esse nem é o maior dos problemas. A Juventus só pretende negociar o Arthur em definitivo e ela pagou para comprá-lo do Barcelona 72 milhões de euros. O prejuízo já é líquido e certo, mas a Juventus quer tentar diminuir um pouco desse prejuízo e sonha com uma negociação de algo na casa dos 15 milhões de euros. O Corinthians considera o valor muito alto por um atleta de 28 anos de idade. Se não houver possibilidade de empréstimo, o Corinthians está fora da disputa. Arthur, que jogou na temporada passada pela Fiorentina, deixou boa impressão. Por lá foram 48 jogos com 2 gols e 3 assistências. O Arthur seria o volante midiático que o Corinthians sonha? Ele certamente não tem a capacidade de gerar engajamento nem publicidade, mas é alguém de qualidade indiscutível, que quando está com a cabeça no lugar pode ser titular absoluto de qualquer time no Brasil. O grande ponto é que em muitos momentos da carreira ele acabou se perdendo, tendo como prioridades coisas não relacionadas ao futebol, como a noite, a balada, a bebida, entre outras. Será que em São Paulo seria o comportamento dele mais profissional? O que você pensa sobre o Arthur no Timão? Já uso o espaço para comentário. Só para completar sobre o Corinthians, 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Timão vivíssimo na briga por vaga em Libertadores da América. Você acha que o Corinthians se classifica? Uso o espaço para comentário. Hora de falar sobre o Corinthians. Quero te contar qual a única chance para que Ramon Dias escape da demissão e seja treinador do Timão na próxima temporada. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, essa chance existe? Sim, embora as várias especulações dos últimos dias envolvendo Luiz Castro, Tite, Pedro Caixinha, Fábio Carille e até Sérgio Conceição. A pressão interna e externa é gigante. A maioria da torcida do Corinthians não quer a permanência do Ramon Dias. Dentro do conselho e da diretoria também há gente contrária ao trabalho do argentino, mas o vínculo do Ramon Dias com o Timão só se encerra em dezembro de 2025. A multa rescisória para o caso de demissão é relativamente alta e Fabinho Soldado,
diretor executivo de futebol do Corinthians, gosta do trabalho do Ramon Dias. E, diante desse cenário, se o Timão estiver na Libertadores da América do próximo ano, via Campeonato Brasileiro, com a classificação no Campeonato Nacional, Ramon Dias continuará como treinador alvinegro. Dá para assegurar que essa é a única condição que salva o Ramon Dias da demissão. Até porque, se conseguir ficar entre os primeiros do Brasileiro e se assegurar na Libertadores, Corinthians também terá como garantia a disputa da Copa do Brasil do ano que vem. E aí seria terminar o ano bastante acima dos objetivos criados quando o Ramon Dias foi contratado. Na época, o Timão brigava apenas para escapar do rebaixamento. Esse risco de rebaixamento já não existe mais. Depois da quinta vitória consecutiva, o Timão venceu na manhã dessa quarta-feira por 2-1 o Cruzeiro na Neoquímica Arena, os gols de Memphis Depay e também de Yuri Alberto. Corinthians foi para os Jogos da Tarde na 9ª colocação, com somente 2 pontos a menos do que o Bahia, o 8º colocado. A gente já tem um G7 para a Libertadores da América. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, esse G7 vira G8. E se o Cruzeiro também ganhar a Sul-Americana, o G8 vira G9. Então, a posição atual do Corinthians pode, inclusive, lhe garantir vaga na Libertadores da América do ano que vem e salvar o emprego do Ramon Dias. Só para completar, Memphis Depay está fora do jogo contra o Vasco, marcado para o fim de semana. Ele levou o 3º cartão amarelo. Já Yuri Alberto saiu machucado, incômodo na perna direita, será avaliado nessa quinta-feira para saber se tem condição ou não de enfrentar o Cruz Maltino. O Marcos Paulo quer saber se Sérgio Ramos pode ir para o Corinthians. Fala aí, Nicola. Marcos, a verdade é que o Sérgio Ramos está enrolando o Corinthians, assim como está enrolando o Boca Juniors. Ele não tem a intenção de jogar no futebol sul-americano, ele vai tentar se recolocar nas grandes ligas europeias. Se não aparecer nada, aí sim pode haver negócio. Tua outra pergunta sobre o Timão no G7. G7 eu acho que não dá. Mas a gente pode... Hoje já são 7 times que vão para a Libertadores, tá? Os 5 primeiros para a Libertadores fase de grupos, o 6º e o 7º para pré-Libertadores. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o G7 vira G8. E se o Cruzeiro vencer o Racing na Sul-Americana, o G8 vira G9. Então, com o G9, o Corinthians, para mim, tá dentro. Com o G8 existe chance, com o G7 já fica mais complicado. Embora o Corinthians jogue contra Cruzeiro, Vasco e também Bahia, todos como mandantes, são todos os concorrentes diretos nessa disputa por G7, G8 ou G9. O Jean Paulo Mariano, Nicola, no caso da saída do Fred Luz, o Corinthians vai contratar o Marcelo Paz, que havia dito que sairia do Fortaleza ao fim da temporada. Jean, não vai rolar com o Marcelo Paz, tá? O Marcelo cogitou, estudou, mas decidiu ficar, tá super realizado com o trabalho lá, o time é o 3º colocado do Brasileiro e vai seguir por lá, tá? O Fred Luz pode cair por conta de política. Fred Luz desenvolveu um grande estudo ao lado da Álvares Marçal para uma recuperação financeira do Corinthians. E essa recuperação se baseia na recuperação judicial. Não vou dizer que o plano é ruim, mas os caras que são contrários ao profissionalismo dentro do Corinthians estão pedindo a cabeça do Fred Luz. E o Augusto, que anda muito pressionado por conta do impeachment, resolveu oferecer a cabeça do Fred Luz para preservar o cargo de presidente dele. Então, por conta dessa questão política, a tendência é que o Fred saia ainda nesse mês, e aí o Corinthians vai precisar buscar alguém para compor ou para ocupar esse espaço, tá? Os guris, a partir do ano que vem, o salário do Romero cai drasticamente, porque acaba o dinheiro da dívida e das luvas. Por isso que estão negociando um aumento. Beleza, guris, mas concorda que 870 mil, ainda que tenha o pagamento de uma dívida antiga, é um salário muito alto para ele? Eu acho bastante dinheiro. Mas faz sentido o que você colocou. Quando o Romero sai do Corinthians, o Corinthians deve uma baita grana para ele. Então ele volta para ganhar 500 mil, e especialmente com as dívidas que o Corinthians tinha, os vencimentos dele chegam a 870 mil, tá? Roger Guedes fechou com o Flamengo. Atila, eu te diria que ele não vem para o Brasil. 5 milhões de reais por mês, os catares estão bem felizes com o desempenho dele por lá, tudo se encaminha para que ele continue. Nicola, Yuri Alberto fica, será? Sérgio Almeida quem pergunta. Sérgio, ele deixou bem claro na entrevista do programa do Neto, do apito final nesse domingo, que se pintar a proposta da Inglaterra, ele vai pedir para sair. Ele quer muito jogar na Inglaterra, ele tem esse sonho, só é importante lembrar que o Corinthians precisa de pelo menos 12 milhões e meio de euros da parte dele para que o negócio valha a pena, tá? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje com as notícias atualizadas do Corinthians. O que você achou delas? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.
Até a próxima. Tchau, tchau.